Durante muito tempo eu guardei um segredo a 7 chaves, mas agora eu estou disposta a te contar esse segredo porque eu desejo que você faça os melhores pães do mundo de fermentação natural na sua casa e crie até mesmo suas próprias receitas. Mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida, tudo o que você precisa é um método com um passo a passo para você se orientar e tirar o melhor proveito do que você já tem na sua casa, usando um forno doméstico e sem precisar de equipamentos profissionais ou farinhas especiais. Durante os últimos anos, eu ensino esse método e faço as pessoas fazerem e criarem seus próprios pães do zero e terem resultados que elas nunca sonharam. E quando eu olho para o mundo, eu me vejo em todos vocês. Eu me vejo como eu era lá no início, como eu olhava e queria fazer os meus pães e acreditava que só fazia pão quem tinha o dom. Eu vejo as pessoas tentando fazer 1001 coisas, errando muito, como eu já errei também, como é o caso dessa minha aluna. Porque eu fazia pão há coisa de 2, 3 meses, uma porcaria de pães, pão de tijolo, pão que não crescia, frustrei-me muito, gastei muita farinha, gastei muito tempo, não conseguia perceber onde é que eu estava a errar. Que isso é o mais complicado, é nós não temos ninguém a dizer não, isso está mal por isto ou por aquilo, ou pode ser assim ou pode ser assado. A Nanda explica tudo. Ou até mesmo sem saber nem por onde começar, como é o caso dessas várias fotos que vocês estão vendo aí. Então imagina como é que não foi difícil para mim guardar esse segredo. Mas eu guardei esse segredo por medo, e daqui a pouquinho você vai entender do que eu tinha medo. Eu não tinha o dom de fazer pão. Eu era dentista. E lá no início, quando eu era dentista e ficava sonhando em fazer pães, eu achava que só fazia quem tinha o dom. E o máximo que eu fazia era um cursinho aqui e outro ali. Eu decidi largar minha profissão e começar a percorrer um caminho novo atrás do meu sonho quando eu vi um dia no consultório a minha mãe trabalhando muito feliz, mesmo depois dela estar cheia de sequelas de um câncer que ela tinha. Eu vi minha mãe atendendo os pacientes dela muito feliz. Então eu entendi que eu precisava também trabalhar com essa felicidade. Minha mãe sempre foi minha maior fonte de inspiração. E ela fazia tudo da melhor forma possível. Eu queria ser que nem minha mãe. Então ver aquilo me inspirou a ser realmente uma pessoa verdadeira e viver 100% do que eu acreditava. A minha mãe fazia muitas coisas na cozinha e ela me ensinou muita coisa, só que ela tinha os segredinhos e ela me ensinou a guardar segredos. E por isso que eu sempre tive muito medo e não compartilhava nada com ninguém. Eu me dediquei muito, errei muito, até conseguir fazer vários estilos de pães diferentes e até mesmo pães sem farinha de trigo. Eu comecei a vender e a ter um reconhecimento, até que aconteceram 2 coisas na minha vida que transformaram para sempre o meu caminho. A primeira delas foi a morte da minha mãe, e o efeito disso eu conto para vocês depois. A segunda coisa foi quando uma grande rede de supermercados me chamou para conversar. Eles queriam que eu começasse a produzir pães para eles. Quando eles me encontraram, eles perceberam que eu era um pequeno produtor. E aí eles me perguntaram o que eu pretendia com os meus pães. Eu respondi que eu pretendia mudar a vida das pessoas e causar um impacto na vida delas, uma mudança. Eles se entreolharam e deram uma risadinha. Eles acabaram a conversa comigo e pediram para eu mandar um e-mail com uma proposta de trabalho. Só que o meu e-mail nunca foi respondido. E eu fiquei pensando, por que meu e-mail nunca foi respondido? Eu comecei a entender que se eu continuasse agindo da forma que a minha mãe me ensinou, eu ia continuar pequena, eu nunca ia ser grande. Eu resolvi recriar um estilo de vida. Eu achei que eu tinha que ser diferente e mudar a mentalidade das pessoas, mas eu nem tinha ideia como é que eu ia fazer isso. Só que uma coisa eu tinha certeza, que guardando segredos eu não ia chegar a lugar nenhum. Com a morte da minha mãe, eu também tive uma sensação de urgência. Quando a gente percebe que uma coisa tem fim, que uma vida tem fim, você entende que você tem que se movimentar para fazer uma coisa diferente. Você não pode ficar esperando. Ensinar de forma genuína transforma realmente a vida das pessoas, tanto de quem ensina como de quem aprende. E no meu caso, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu ensino as pessoas a fazer o melhor pão do mundo. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é o melhor pão do mundo? Que pão é esse? Por que nem todos conhecem esse pão? Por que nem todos têm acesso para comprar esse pão?
e muitas pessoas nem conhecem o que é esse pão. O melhor pão do mundo é uma oportunidade de você mudar a sua vida em todos os sentidos. É um pão de qualidade, como era feito antigamente, com ingredientes que a gente conhece, com tempo, com paciência, sem aditivos químicos. Um pão de uma época que as pessoas não faziam dieta, que as pessoas comiam pão sem culpa, elas não passavam mal, não tinham azia, não tinham uma série de problemas. Um pão de muito tempo atrás, um pão com sabor, com aroma, com uma textura macia, muitas vezes um pão crocante. Era uma época que cada família fazia o seu próprio pão. Esse era o melhor pão do mundo, um pão de fermentação natural, feito em casa, com paciência e com tempo. E por que esse pão é tão bom? Por que a gente não encontra com facilidade? E por que esse pão desapareceu? Se a falta de tempo hoje é o nosso maior problema, o tempo mudou para sempre a história do pão. O mundo moderno e industrializado criou uma forma de fazer mais pão em menos tempo para conseguir vender mais. E a sociedade também mudou. A sociedade começou a comprar esse pão. A sociedade foi parando de fazer o seu pão. Ela foi comprando esse pão porque, na realidade, ela não comprava só um pão. Ela comprava um tempo. E com o tempo, essa sociedade adoeceu e perdeu completamente a conexão com esse estilo de pão. Para não dizer completamente, algumas famílias ainda faziam seu pão. E foi graças a essas famílias que a cultura desse pão ainda permaneceu em alguns lugares. Com as doenças contemporâneas e todas as pesquisas apontando que os hábitos alimentares são essenciais para você sanar esses problemas, o resgate na cultura de fazer a sua própria comida e seu próprio pão em casa vem cada vez mais crescendo pelo mundo. E esse é o resgate dos pães com fermentação natural. E por isso eu vou te contar alguns benefícios desse pão. Os pães de fermentação natural, eles passam por um longo processo de fermentação e a ação do fermento natural faz com que esse estilo de pão fique diferente no final. E quando a gente come esse pão, o nosso organismo percebe a diferença. Como o nosso organismo percebe essa diferença? Todo pão, dentro do nosso organismo, ele passa por uma série de reações químicas durante o processo da digestão. E no final, ele é quebrado em pequenas substâncias, pequenos pedacinhos. E um desses pedacinhos é a glicose. Quando a gente come um pão de um processo rápido, um pão desses do mercado, ou a maioria dos pães nesse estilo de pão francês das padarias, o nosso corpo identifica isso. Nosso organismo, através de um rico sistema, identifica logo a elevação do nível de glicose. É o famoso aumento da glicemia. Isso alerta o pâncreas, que libera insulina para restabelecer o equilíbrio. O problema é que depois desse mecanismo, a gente acaba ficando com fome. E aí a gente corre para comer mais pão ou outras coisas, para sentir a saciedade. E aí o ciclo todo recomeça. Já os pães de fermentação natural, eles passam por um longo processo. E no final desse processo, esse produto, esse pão de fermentação natural, lá no nosso organismo, não tem essa carga de glicose grande. Ele tem baixo índice glicêmico. Por isso que muitas pessoas, quando comem esse estilo de pão, elas têm mais saciedade com menos quantidade de pão. Por isso, não é anormal da gente ouvir muitas pessoas falarem que começaram a comer esse estilo de pão e estão comendo menos pão e até mesmo estão perdendo peso. Eu tenho esse marido especial. Ele fala para mim, eu sou a prova viva que seu pão não faz mal, olha a minha barriga. Ele é caminhoneiro, né? Ele viaja o Japão inteiro e ele come meu pão de dia, de noite, de dia, de noite. E o médico falou, você emagreceu tantos quilos, você tá bem, e ele come meu pão. Além disso, esse pão de fermentação natural, ele tem uma digestão mais fácil para o nosso organismo. Você já deve ter ouvido falar de glúten. O glúten é formado por duas proteínas que não são solúveis em água. E essa molécula do glúten, ela é muito grande. Por isso que ela é difícil de ser feita a digestão. E isso acaba impactando lá no nosso intestino, onde é o final da nossa digestão. Esse glúten pesadão acaba ficando acumulado lá. Só que nos pães de fermentação natural,
por passar por um longo período de fermentação, mais a ação do fermento natural, essa estrutura do glúten fica mais fácil, mais maleável. E aí ela não se acumula tanto lá no nosso intestino, fazendo com que o nosso intestino não sofra tanto. É lá no nosso intestino que acontece a absorção da maioria dos nutrientes que a gente ingere. Existem partes no nosso intestino onde existem microvilosidades, são pequenas dobras, e é através dessas dobras que acontece essa absorção de nutrientes. Vocês lembram que eu falei que o glúten não é solúvel em água? É aí que mora o problema, porque ele começa a se acumular nessas dobrinhas e aí ele pode tampar essas dobrinhas ou causar uma inflamação pelo seu acúmulo lá. Quando o glúten começa a danificar essas microvilosidades, ele vai reduzindo cada vez mais a capacidade do nosso intestino em absorver os nutrientes. E é por isso que muitas pessoas têm inúmeros problemas de saúde, falta de nutrientes, falta de absorção, desconfortos intestinais e muitas vezes até problemas autoimunes, como os que eu desenvolvi. E os problemas muitas vezes não são associados. As pessoas não param para pensar que elas têm problemas de pele, problemas de queda de cabelo, que elas têm problemas de enxaqueca e vários outros problemas por causa desse mau funcionamento do intestino causado por esse acúmulo de glúten. Mas quando a gente tem acesso a um pão muito melhor, como esse, que é o melhor pão do mundo, um pão de fermentação natural, os processos são diferentes lá no nosso intestino. Você tem uma molécula de glúten muito mais fluida, ela fica difícil de ficar lá parada no nosso intestino. É mais fácil para a gente fazer a eliminação completa desse glúten e dessa forma preservar a saúde do nosso intestino. Por isso, muitas pessoas, quando voltam a consumir pães e fazem a escolha de consumir um pão de fermentação natural longa, elas não sentem desconforto e elas não têm uma série de problemas que antes com os outros pães do mercado elas tinham. Mas não para por aí os benefícios desse pão de fermentação natural. Quando as pessoas começam a fazer esse estilo de pão, existe uma mudança de mentalidade. As pessoas começam a redimensionar o seu tempo, começam a dar valor para as coisas simples. Ter contato com a massa é uma atividade que relaxa, que faz com que as pessoas tenham menos ansiedade. As pessoas ficam como se fossem crianças, voltando a brincar com as mãos. Uma coisa que hoje, na nossa época, se perdeu completamente. A maioria das pessoas que faz esse pão em casa, mal acabou de fazer o pão, já está contando os minutos para fazer o próximo. É como se fosse brincar com aquele brinquedo preferido da infância. O pão é democrático e ele aceita qualquer pessoa. E a alegria que ele proporciona para quem faz é uma alegria sincera e simples. Basta a gente lembrar que quando a gente é criança, a gente não vê o tempo passar quando a gente está brincando. A gente não tem ansiedade. A gente não quer que aquela brincadeira acabe. E o fazer o pão é exatamente isso. É você se conectar com aquele momento, com você fazendo aquele pão, e você nem sente o tempo passando. É como se as coisas não existissem. Por isso que tantas pessoas relaxam fazendo o seu pão. E eu sempre escuto isso. Olha só o que esses alunos estão falando sobre isso. O pão é uma terapia, é uma coisa, você mexe, você manipula, você faz, te ajuda na concentração, você fica centrado, você tem um script, tem que obedecer, entendeu? Então, assim, te ajuda na sua vida. Cada pão que sai aqui em casa, eu fico exaltada, porque é muito lindo, Nanda. É muito lindo. Como que pode ser tão lindo? Um bichinho daquele nasceu um pão maravilhoso, gostoso, macio. Foi bom para mim, porque eu aprendi a ter mais paciência, mais calma, sabe, sentar, prestar atenção no que eu estou fazendo, não querer fazer tudo correndo. O pão é um excelente professor. Ele mostra pra gente como é possível a gente ser feliz com pequenas coisas na nossa vida. Como que comer bem é um presente. Além de tudo isso, o pão vive desafiando a gente. Vive desafiando para que a gente sempre faça o nosso melhor. E com o tempo, a gente acaba também tendo reconhecimento. O reconhecimento da nossa família e dos nossos amigos. Eles esperam pelo nosso pão. Eles esperam sair do forno o pão que a gente fez. E muitos desses amigos, depois que eles provam os nossos pães,
eles pedem, eles imploram para a gente, pelo amor de Deus, vender o nosso pão. Nessa etapa, a gente já está querendo contar para o mundo inteiro sobre o melhor pão do mundo. Então a gente está disposto a espalhar isso por todos os lugares. E é dessa forma que mais e mais pessoas fazem nas suas casas, de uma forma 100% manual, totalmente artesanal, pães incríveis e criam suas próprias receitas e começam a espalhar pelo seu trabalho, pela sua vizinhança, e as pessoas começam a entender o que é um pão de qualidade. E é essa movimentação que eu vejo hoje no meu mercado. E isso só é possível com a ajuda de vocês. Nesse primeiro episódio da série Melhor Pão do Mundo, eu mostrei para você como, ao longo da história, a gente foi perdendo o pão que era feito com tempo. Porque pães feitos com uma fermentação rápida, feitos com pouco tempo, como a maioria dos pães francês e dos pães do mercado, fazem mal para a nossa saúde. Por que a gente sente fome quando a gente come um pão que não fermentou por muito tempo? Porque o pão de fermentação natural é menos agressivo para o nosso intestino. Como fazer o pão relaxa e ainda faz com que a gente redimensione o tempo e os prazeres simples da vida. Como as pessoas estão transformando todo o mercado fazendo os pães delas em casa. No próximo episódio, eu vou te mostrar que você também pode fazer esse estilo de pão. Eu vou te dar 2 ferramentas práticas para você logo começar essa jornada. Você vai se surpreender como uma técnica simples, bem aplicada, pode mudar completamente a sua realidade. Além disso, eu vou começar a fazer o fermento natural. E para ficar por dentro de todas as atividades do evento, clica no botão azul embaixo desse vídeo e participa da comunidade do Facebook. Vamos ter lives, entrevistas, aulas de revisão, atividades orientadas e vamos avisar tudo por lá e pelo canal de Telegram do evento. Deixa seu comentário, me conta se você já teve azia comendo pão, se você já sentiu muita fome comendo esses pães do mercado, se você sofre de enxaquecas ou tem algum problema de pele ou sente até mesmo estufamento comendo esses pães do mercado. Me fala também se você tem curiosidade para fazer esse pão de fermentação natural na sua casa, ou até mesmo se você já está fazendo e está melhorando o mercado na sua volta. Não deixa de participar lá na comunidade do Facebook e no canal exclusivo do Telegram do evento. Lá eu vou ter conteúdos exclusivos para você aproveitar ainda mais essa série do Melhor Pão do Mundo. Eu espero você no próximo episódio. Tenho 26 anos de tribunal. É um trabalho burocrático, é um trabalho assim de gabinete, né? Então, assim, você às vezes precisa fazer alguma coisa fora da caixinha para você poder ser feliz, né? De outras formas. Eu sinto até hoje, quando eu não como pão de fermentação natural, eu sinto estufamento mesmo. Eu incho. E eu tenho 2 problemas seríssimos. Eu fiquei 2 anos porque eu tinha enxaquecas assim de não conseguir sair do quarto. Então, eu fiquei 2 anos sem comer glúten e sem comer açúcar. Eu retomei o glúten comendo os pães de fermentação natural depois que eu aprendi a fazer com você. O pão, ele é democrático, ele aceita todo mundo. E se você souber fazer a técnica, se você pegar uma professora boa como eu peguei você, sabe? Olá pessoal, meu nome é Eliane e na busca por uma alimentação mais saudável decidi aprender a fazer meu próprio pão. Meus resultados foram tão bons que meus amigos nem acreditavam que os pães eram meus mesmo. Eles achavam que eu estava comprando para enganá-los. Está sendo muito legal essa mudança na minha vida, essa coisa que entrou na minha vida que não fazia parte, sabe? O pão feito com levain, que é uma coisa milenar, né? Então, assim, está sendo muito legal, muito bom.